quando Moshe Rabbeinu recebeu a Torá no Monte Sinai, consta que Deus falou: eu vou dar para você a Torá e a mitzvah, asher katafti lehorotam, que eu escrevi para ensinar ao povo. Sobre esses dois detalhes, a Torá e a mitzvah, explica Maimônides que aqui nós estamos falando de dois aspectos da Torá. A Torá é a Torá escrita e a mitzvah é a Torá oral. A Torá escrita, todas as palavras dela são exatas. Nós não podemos mudar uma única letra, uma única palavra de toda a Torá, senão a Torá deixa de ser kasher. Então, na Torá escrita, consta os 613 mandamentos. No entanto, esses 613 mandamentos, como eles constam na Torá, o texto deles é importante, mas o simbolismo, o significado, é oculto. Não dá para entender das palavras da Torá como cumprir a maioria das mitzvot. Por exemplo, sobre a mitzvah do Tefilin, consta: você vai amarrar um sinal na sua mão, e vai ser um sinal entre os seus olhos. O que significa esse sinal na mão? O que significa entre seus olhos? A Torá não especifica, a Torá é escrita. Apenas fala nas palavras da Torá, e essas palavras demonstram a fonte dessa mitzvah. Junto com a Torá escrita, Moshe Rabbeinu também recebeu a Torá oral, que é a explicação de cada mitzvah conforme a vontade divina. E essa Torá, Deus falou para Moshe Rabbeinu que ele não deveria escrever, isso deveria passar de geração em geração, de uma forma oral, até que chegou a época dos sábios talmúdicos, que eles viram que a Torá estava sendo esquecida, e eles então escreveram os detalhes da Torá. Cada mitzvah, existe a maneira como ela está escrita na Torá, existe os detalhes do seu cumprimento, que eles são chamados Halachá le Moshe Sinai, é a Halachá para Moshe do Monte Sinai. Dessa forma, o Tefilin, que está escrito que vai ser um sinal no seu braço e um sinal entre os olhos, que a Torá não especificou o que significa isso, Deus especificou na Torá oral, através da tradição oral de Moshe do Sinai, que esse Tefilin tem que ser escrito as 4 porções na qual ele consta em pergaminho, e a maneira como preparar esse pergaminho foi exatamente ditada para Moshe, com todos os seus detalhes, de que animal você pode tirar esse couro, de que forma é feito o trabalho desse couro, como o couro vira pergaminho, todos esses detalhes foi passado para Moshe no Sinai. E também foi passado o detalhe da tinta que é usada para escrever sobre esse couro. E o invólucro, como tem que ser, também tem que ser de couro, tem que ser preto, e as tiras que envolvem o Tefilin, tudo isso aqui foi passado de Moshe no Monte Sinai. A mesma coisa em relação à mezuzá, como que ela deve ser escrita, o que deve ser escrito sobre ela, como tem que ser o formato das letras, e como ela deve ser enrolada, e como ela deve ser colocada na porta. E a mesma forma, todos os detalhes do Sefer Torah. Ou seja, quem fixou qual é a matéria, nós não escrevemos a Torá, Tefilin e a mezuzot, quem fixou qual é a tinta usada? A ordem divina no Monte Sinai. E isso é chamado Halachá le Moshe Sinai. Somente dessa forma nós estamos cumprindo a mitzvah e estamos fazendo conforme a ordem divina. Certa vez alguém perguntou para um grande sábio, um filósofo judaico, por que para me conectar-se com Deus eu preciso usar um tefilin? Eu posso conectar-se, eu quero me conectar com Deus com uma oração, com coração, com devoção, amor e temor, por que precisa com tefilin? Então esse sábio respondeu que na verdade é impossível a pessoa se conectar com Deus de forma alguma, que Deus é infinito, o ser humano é limitado. Como vamos nos conectar com o infinito? Se uma simples formiga não consegue se conectar com o ser humano, apesar que os dois são criaturas divinas limitadas, mas são dois tipos de reinos que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Imagina um ser humano se conectar com Deus sem querer comparar. A única maneira de podermos nos conectarmos com Deus é conforme a escolha divina, quando Ele escolhe se conectar conosco. E para isso Ele deu as regras. Se quer se conectar comigo, o tefilin tem que ser dessa forma e não de outra forma. Tem que ter essa medida e não de outra medida. Então por que cada uma das mitzvot da Torá são feitas dessa maneira e não de outra maneira? Porque essa é a vontade de Deus, assim que Deus escolheu, e essa é a única maneira que Ele deixou
existir uma conexão entre o ser humano e Deus, se nós seguíssemos à risca a sua vontade. Então, realmente, uma pessoa que se mantém, que não entra em invenções particulares, ele segue a regra absoluta dos ensinamentos da Torá, sua vida vai ser uma vida nobre, especial, dedicada para assuntos divinos, que isso vai trazer realmente a luz divina no seu dia a dia.